Atos 5:5.1,2. Ananias e Safira tinham o desejo de ter uma reputação semelhante à reputação de Barnabé. Atos 4.36,37. Mas o casal não era dotado do mesmo caráter que ele. Enquanto os outros cristãos buscavam servir aos companheiros de fé, Ananias e Safira buscavam certo status para serem servidos. 5.3. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ananias e Safira acreditaram no Senhor Jesus Cristo, porém acabaram por sucumbir às tentações da ganância e do orgulho. Note que a palavra grega encher aqui, usada para denotar a ação de Satanás em Ananias e Safira, é a mesma palavra usada em Atos 4:8 para se referir ao enchimento do Espírito Santo. O termo significa o mesmo que tomar posse ou deter o controle. Os filhos de Deus que foram libertados de toda a tirania de Satanás têm a habilidade para escolher o que ou quem eles desejam que os controle. Quando escolhemos praticar o pecado, nós abrimos uma porta a Satanás. A influência maligna que tentou Ananias e Safira terem maus desejos e pensamentos foi eficiente porque os levou a mentirem contra o Espírito Santo. Para que mentisses ao Espírito Santo? O autor de todas as mentiras é Satanás. Ju 8.44. Quando Ananias e Safira mentiram deliberadamente, eles tomaram para si o caráter moral daquele que está por trás de todas as mentiras, o diabo. 5.4. Não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Divina. Mentir ao Espírito é o mesmo que contar mentiras a Deus. V. 3. Não estava em teu poder? Ananias e Safira poderiam ter mantido uma parte do dinheiro da venda da propriedade ou então poderiam ter ficado com todo o valor. A maneira como lidariam dizia respeito somente a eles e ao Senhor. O problema residia no fato de o casal querer demonstrar aos outros uma inverdade, que eles tinham depositado todo o valor quando, na verdade, tinham ofertado apenas uma parte dele a Deus. 5.5-7. E Ananias, caiu e expirou. E possível que muitos achem esse castigo extremamente severo, semelhante à impressão causada pelo castigo dado a Cã, J 7.16-26. Porém, a passagem de Provérbios 6.16-19 revela o pensamento de Deus a respeito do pecado e do falso testemunho. A igreja ainda estava muito vulnerável ao perigo espiritual. Ainda que Jesus tenha prometido que os poderes do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja do Senhor, MT 16.18, ela era uma recém-nascida, ainda estava na primeira infância. Deus agiu com grande disciplina para assegurar a pureza e a sobrevivência de sua igreja. 5.8, e disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes portanto aquela herdade? Pedro deu uma oportunidade para que a esposa de Ananias falasse a verdade. Safira não seria disciplinada por causa do pecado do marido caso desse um testemunho verdadeiro. Embora Ananias e Safira fossem casados, eles também eram irmãos em Cristo. Safira era responsável por si em relação a Deus. Quando Safira cometeu o mesmo pecado de rebelião e mentira que o marido cometera, ela recebeu igual castigo. 5.9. Porque aqui entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor. Eles desafiaram Deus quando entraram em acordo sobre a mentira. 5.10,11. Houve um grande temor em toda a igreja. Eis uma evidência do grande respeito de que desfrutavam Ananias e Safira entre os cristãos. Se Deus fora tão severo com eles, os demais sabiam que tinham de agir de maneira correta. 5.12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Os sinais são alusivos às ocorrências sobrenaturais que apontam para uma advertência, instrução ou encorajamento proveniente de Deus. O sinal torna evidente que a pregação de fato era proveniente de Deus. Os prodígios são respostas a um sinal. Por compartilhar da mesma natureza dos sinais, os prodígios causaram grande temor naqueles que os contemplaram e naqueles que ouviram falar acerca deles. Sinais e prodígios foram determinados por Deus para confirmar sua palavra. MT 12.38,39. 5.13. Ninguém ousava juntar-se com eles por causa da disciplina que recentemente sobreviera àqueles que pecaram contra o Espírito Santo. Atos 5.1-11. 5.14. A despeito do temor que acometeu toda a igreja por causa da disciplina, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. 5.15. No mundo antigo, muitas pessoas acreditavam nos poderes curativos e mágicos atribuídos à sombra de uma pessoa. As pessoas referidas nesse versículo não eram necessariamente cristãs,
Mas todas aquelas que acreditavam que Pedro, como defensor de uma nova religião, era dotado de poderes mágicos. As pessoas impuseram suas superstições à nova fé. 5.16 Os quais todos eram curados. Deus operava milagres em abundância por meio dos apóstolos, não deixando de trazer restauração física completa. 5.17 Saduceus. Encheram-se de inveja. Os principais líderes religiosos dos judeus sentiram-se ameaçados pelo ensino dos apóstolos. A razão de tal ameaça residia na grande simpatia que as pessoas nutriam pelo movimento que, ao contrário da doutrina dos saduceus, afirmava a ressurreição e acusava os líderes judeus do assassinato do Messias. 5.18 A prisão dos apóstolos pelas autoridades aparentemente era uma ocorrência comum no período da igreja primitiva. 5.19 Um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. A palavra utilizada aqui para anjos significa basicamente mensageiro. A expressão anjo do Senhor é geralmente usada no Antigo Testamento para se referir ao mensageiro espiritual de Deus, e provavelmente diz respeito ao próprio Jesus na maior parte dos casos. Considerando os eventos dessa passagem em particular, está claro que a visita mencionada tem caráter sobrenatural. 5.20 Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Note que a ordem do anjo não era para que fugissem da cidade, mas para que voltassem ao templo, lugar onde os discípulos tinham sido presos pela primeira vez, e pregassem ao povo. O fato de os discípulos terem de voltar ao lugar da prisão era um testemunho aberto aos líderes judeus e ao público em geral de que eles estavam dispostos a morrer pela verdade que proclamavam. 5.21 a 25 Enquanto o conselho estava reunido com o propósito de lidar com o problema, os seus prisioneiros ensinam o povo no templo. V. 25. 5.26 Sem nenhum tipo de violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, o capitão e os servidores conduziram as testemunhas do Evangelho de Deus ao conselho. 5.27,28 Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Essa é uma resposta do conselho à acusação dos apóstolos de que os líderes judeus tinham crucificado pessoalmente a Jesus. V. 30 Nota. Art. 4.10 Eles não conseguiram se livrar de Jesus e por isso se colocavam cada vez mais na defensiva. Eles se recusaram a aceitar Jesus como o Messias porque não queriam perder a autoridade que possuíam. 5.29 Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A respeito da acusação de terem desobedecido às autoridades, Pedro declarou o custo de obedecer elas nesse contexto. Jesus tinha dito, ser-me-eis testemunhas, Atos 1.8. O conselho disse, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome. V. 28. Toda autoridade vem de Deus. Quando qualquer autoridade ordena que seja feito o que Deus proibiu, ou proíbe aquilo que Deus ordenou, o cristão deve obedecer ao Senhor de todas as autoridades, o próprio Deus. Nós nos submetemos à autoridade governamental porque quem instituiu a autoridade foi o próprio Deus. Quando nos submetemos a governo, estamos submetendo-nos a Deus. 5.30 O termo madeiro aqui é uma alusão à cruz, DT 21.22,23, IP 2.24. 5.31,32 A declaração referindo-se a Jesus de que Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador seria compreendida pelo Sinédrio como uma referência à ressurreição. A pregação dos apóstolos elevava Jesus ressurreto à condição de igualdade em relação a Deus. Ju 5.18, 10.33. 5.33 Os membros do conselho deliberaram matá-los, da mesma maneira como outrora agiram contra Jesus e, posteriormente, também contra Estevão, tudo isso em nome da religião. 5.34 Gamaliel era um fariseu altamente respeitado, neto do famoso Rabino Hillel, um brilhante líder espiritual. Gamaliel foi o tutor de Saulo que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, Atos 22.3. A Gamaliel foi atribuído o título honrado de Rabã, que significa mestre. E dito na Mishnah, o comentário da Torá, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que quando Gamaliel morreu, a glória da Torá cessou, e a pureza e a santidade também desapareceram. Esse é um elogio impressionante para um mestre judeu. 5.35 a 37 Certo Teudas é mencionado pelo historiador judeu Flávio Josefo, quando da revolta de Teudas contra Roma em 44 d. Se de acordo com Gamaliel,
A revolta promovida por Teudas aconteceu antes daquela movida por Judas, o Galileu, que iniciara o movimento zelote em torno de 6d. Seus romanos rapidamente castigaram Teudas e seus seguidores, forçando o movimento a atuar na clandestinidade. Alguns estudiosos acreditam que Lucas equivocou-se no momento da escrita colocando Teudas antes de Judas, o Galileu. Porém, é mais provável que Gamaliel e Josefo tenham se referido a duas pessoas distintas. Teudas era um nome muito comum na Palestina do primeiro século. Há registro de várias insurreições e tentativas de revolução. O próprio Josefo menciona pelo menos 10.000 delas. Provavelmente, a revolução promovida por Teudas, mencionada por Gamaliel, ocorreu antes de 6d. Se foi conduzida por um outro Teudas, distinto da pessoa que Josefo faz menção em seus relatos. 5.38,39 A intervenção do influente Gamaliel foi corajosa ao sugerir que o ensino dos apóstolos poderia ser proveniente de Deus. Nesse caso, ele sabia que tal ensino refutaria a doutrina dos saduceus quanto à negação da ressurreição. 5.40 E concordaram com ele, com Gamaliel. Primeiro, Deus livrou os discípulos da prisão por meios sobrenaturais, enviando um anjo. V. 19:20. Depois, Deus livrou os discípulos por meios naturais, fazendo com que um inimigo do cristianismo, v. 34, sugerisse a libertação deles. Dai de mão a estes homens, e deixai-os. V. 38. Essa passagem é a prova da atuação indiscutível da mão soberana de Deus na história. O Senhor pode usar a mente e a boca daqueles que se opõem ao Evangelho para preservar e proteger os seus servos. 5.41 Regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Esse versículo fornece o primeiro exemplo de perseguição movida contra os seguidores de Jesus Cristo, nesse caso, contra os líderes do movimento cristão. A resposta dos apóstolos fixaria um precedente aos demais cristãos a serem perseguidos. Em vez de reclamarem ou de se arrependerem, os apóstolos alegraram-se por serem considerados por Deus dignos de padecer perseguição. Os apóstolos sabiam que havia coisas mais importantes em questão do que a preservação da saúde ou da vida deles. Deus estava usando o sofrimento dos discípulos para trazer pessoas para o seu reino. MT 5.10-12, FP 1.29, 2TM 2.12. 5.42 E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Contrariando a proibição a eles imposta, os apóstolos continuaram a ensinar e de anunciar diariamente, em particular ou em público, as boas novas da vinda do Messias.